Olá pessoal, aqui é o Fábio, seguindo com o treinamento aí, a outra parte do vídeo, da continuação do primeiro. Vamos explicar hoje a controle de rotinas, tá? O controle de rotinas ele é mais uma parte de movimentação da parte do escritório, de todos os setores e para todas as empresas do escritório. Ele também é feito a leitura do sistema contábil, então ele vai apresentar as informações do sistema contábil, fiscal e RH. Mais uma vez, né, se tiver algum erro de informação, primeiro verificar no sistema se a informação está coerente, para depois validar aqui no BI. O BI é um espelho dessas informações do sistema. O controle de rotinas é acessado aqui no menu esquerdo, no painel B. E ele é apresentado com essas telas, tá? Ele tem bastante indicadores aí sintéticos, para fazer a visualização aí de uma forma sintética e a possibilidade de navegação para o analítico, né? Seguindo aqui no início, então ele vai ter a data de atualização do indicador, é sempre feito à noite, no período da madrugada. Aqui a gente tem o link para o vídeo para acessar esse vídeo treinamento. E eu vou ter informação aqui com detalhes daí de como fazer a navegação nos visuais, com detalhes, né? E a utilização do próprio gráfico, ok? Que eu vou estar passando aqui também no vídeo, mas é possível fazer a leitura aqui nesse menu. A data de seleção é a data filtrada para todos os visuais da página, né? Esses filtros eles ficam aqui do lado esquerdo. A data da seleção ela é feita automaticamente, o filtro da data. Eu já vou explicar ali na sequência. Então aqui a gente pode limpar todos os filtros, tá? Então se estiver fazendo uma navegação clicando em alguns visuais para filtrar, que eu já vou mostrar depois, é possível limpar, ele vai limpar todos os filtros do lado e os filtros que estiverem aplicados aqui nos visuais. A gente tem aqui o gráfico, o filtro de empresa, tá? Você pode fazer a limpeza do filtro individual aqui na borrachinha, tá? O empresa, o grupo econômico, a legenda, a tributação, eles são aplicados nas outras páginas, eles mantêm o filtro, tá? Aqui na empresa é possível pesquisar uma empresa também em cima, tá? Ou selecionar aqui uma empresa específica. O ano, tem a data, claro que o ano aqui ele vai seguir a data filtrada ali embaixo, tá? Então está mostrando só agosto, setembro, outubro, mas é possível selecionar mais datas. Grupo econômico, legenda. A legenda ela tem aqui as empresas que saíram do escritório e tem as empresas que estão ativas, ou seja, estão com nada consta. Nada consta porque esse campo de legenda ele pode ser utilizado, isso é feito o cadastro dentro do sistema, tá? A gente tem algumas informações que são implantadas direto no sistema para poder trazer aqui no BI. A legenda é uma delas que você pode colocar ali alguma observação da empresa, se ela está bloqueada, se ela tem algum detalhe específico, tratamento específico. A tributação da empresa, tá? Da parte fiscal, responsável contábil, responsável fiscal e RH. Aqui nesses indicadores ele vai mostrar informações de todos os setores, tá? Contábil, fiscal e RH, e também o societário. O filtro férias vencimento ele vai fazer o filtro para esse gráfico aqui apenas, tá? Quantidade de férias a vencer ou vencidas. Por que vencidas? A férias pode estar vencida, mas dentro do prazo de concessão. Então aqui na interrogação, na dúvida, ele dá mais detalhes aí de como funciona o filtro, né? E no caso, o filtro ele funciona aqui, ó, afastado, né? Férias não vencidas, né? Então ele vai ter um prazo maior que 6 meses, porque no caso aqui a base já está mostrando só essa opção de mais 6 meses, senão ele mostraria todo um período dessa forma, tá? Então vencidas, veja que ele tem todo esse prazo, o entre 0 e 1 mês é o ponto de atenção, ele fica amarelo, né? Então esse gráfico é importante, essas férias aí, para você fazer uma prevenção com o cliente aí e não deixar a férias vencer o prazo, né? E não pagar férias em dobro, aí, não gerar férias em dobro para o cliente uma multa, ok? Aqui a parte das datas, como eu mostrei lá em cima, ele está filtrado, então os indicadores para facilitar a carga aqui não demorar, eu deixo automático os 3 últimos meses fechado, então ele está pegando do 1/8 até 31/10.
A hora que a gente passar para dezembro, o próximo mês vai ser 30 de novembro, vai estar fechado 30 de novembro, ok? É dessa forma que significa aí o mês fechado. Aqui daí ele está filtrando os últimos 3 meses, como eu disse, automaticamente, tá? Mas é possível mudar para data simples e eu aconselho a utilizar o data simples, é mais fácil de entender e utilizar. O meses calendário aqui, se quiser, o meses, ele vai pegar a data de hoje e vai voltar 90 dias, tá? 90 porque eu estou com 3 meses aqui, mas é possível mudar para 1, 12 meses, ok? Então ele vai voltar sempre o período que você tiver aqui em quantidade de meses. Assim como a gente tem aqui a opção de ano calendário, semanas, dias, né? Então ele é bem dinâmico essa parte de datas. Mas a data simples aí a navegação é mais de costume. Então ele já selecionou. Aqui eu vou colocar o período inicial que eu quero e o período final. Tá? Tem um detalhe só importante, que se por exemplo eu tiver aqui em 1 de setembro, isso aqui eu estou fazendo aqui a seleção com o mouse, mas é possível digitar também. Aí digitando é só apertar Tab. Então aqui, por exemplo, 1 do 9 a 30 do 9. Eu quero voltar para 31 de agosto. Tá? Ele não vai deixar. Por quê? Porque primeiro você tem que digitar o período inicial. Então eu vou colocar aqui 1º de agosto, sempre digitando a barra, ok? Se for digitar. E daí eu dou um Tab. Aí agora eu consigo colocar 31 de agosto de 2020. Então tem só esse detalhe na data, se for voltar um mês aqui, que ele não esteja no período inicial, primeiro tem que colocar o período inicial para depois colocar o período final. Essa é a parte dos filtros. Agora falando um pouco da navegação dos visuais, deixa eu só voltar o filtro aqui. Veja que aqui ficou em branco o gráfico, né? Ele está pegando agosto a agosto, então eu vou limpar todos os filtros, porque daí ele vai pegar o período maior e aquele gráfico vai aparecer, porque ali não tem informação de agosto. Então limpei. Ele já carregou todos e voltou o meu filtro automático agosto a outubro. Tá? Explicando um pouco da navegação dos gráficos, que está aqui no botão informação, o gráfico ele pode ser de barra, de coluna ou de barras assim. E ele tem a parte das segmentações, que é possível expandir os níveis. Tá? O primeiro campo aqui, em todos os visuais, tem uma informação útil aí para o gráfico. Tá? Então aqui, navegando nesse ícone, é possível ler aqui a informação do gráfico e o que ele faz. Né? Então, por exemplo, nesse aqui, veja a quantidade de tempo utilizado nas empresas por grupo empresa. Então, níveis do gráfico. Né? Ou seja, ele vai expandir a hierarquia do gráfico em grupo e empresa. Dica: clique com o botão direito do mouse na coluna em controle de tempos para navegar o detalhe do valor desejado. Eu já vou explicar o que é isso aqui. O primeiro botão ele volta um nível. Como eu já estou aqui no primeiro nível, ele fica desativado. O segundo, ele ativa o meu drill down, ou a minha expansão da hierarquia. O que significa? Se eu ativar ele, eu quero analisar a empresa só desse grupo 943. Eu dou um clique nele, com isso ativado, ele vai expandir apenas as empresas do grupo 3, tá? Do grupo 943. Então ele vai detalhar para mim somente as empresas daquele grupo. E veja agora que ele já ativou o primeiro ícone aqui para fazer o drill up, né? Voltar para o nível anterior. Então eu clico nele aqui para voltar. Agora, se eu quiser navegar para todas as empresas, independente do grupo, as duas setinhas para baixo aqui, expandir para o próximo nível. E vejam que ele muda o título, né? Então é tempo de sistema estava por grupo. E agora ele ficou por empresa. Se eu voltar um nível aqui, ele vai mudar por grupo. Então são os dois níveis que a gente tem nesse gráfico.
E dessa forma é feito para todos os outros nessa mesma lógica. Ele vai mudar aqui o título, né? E, por exemplo, por supervisor contábil. Então, se eu expandir aqui mais um nível, vai mudar por razão. Tá? E a gente tem ainda essa outra opção aqui, que é expandir todo o campo um nível abaixo na hierarquia. O que vai acontecer? Ele vai manter a leitura do grupo e vai expandir a empresa. Vai ficar uma árvore, né? Então ele vai trazer, ó, por grupo e empresa, tá vendo? Então aqui eu vou detalhar o valor do grupo e mais a empresa, ó, ele está concatenando os valores. Ó. Então eu vou saber qual que é o grupo e qual que é a empresa. Tá? Voltando aqui um nível, sempre volta no primeiro ícone. A gente vai ter aqui depois uma parte aqui para copiar o visual, né? Aqui é possível copiar o visual para colocar numa apresentação, alguma coisa. Aqui é muito importante esse funil. Em todos os visuais vai ter esse funil, que é possível verificar quais são os filtros ou segmentações, né, aplicados nesse visual. Os filtros normalmente eles são fixos, tá? A segmentação é o que for aplicado de filtro aqui do lado esquerdo. Tá? Essas são as segmentações, né? Essas segmentações vão interferir nesses visuais. Então vejo aqui que, por exemplo, tem a database ali, né? Que é o período automático que eu expliquei no início, e tem a legenda ali que é a nada consta. São as empresas ativas aí do escritório. Aqui no outro botão eu consigo expandir o gráfico para ficar uma forma mais visual e mais aumentada, né? Okay? E aqui do lado a gente tem ainda os 3 botões, que é 3 pontinhos, que é mais opções. Aqui eu tenho essas outras opções, mas eu vou passar as mais importantes, que é exportar dados. Aqui eu consigo exportar para Excel, mostrar como uma tabela. Então, por exemplo, eu não estou acostumado com visual de gráfico, eu consigo mostrar numa tabela. Tá? Então, eu vou mostrar aqui as empresas e o tempo. Eu consigo classificar, né? Eu escolho qual que é a forma de classificação e daí eu escolho depois o campo que eu quero classificar. Tá? Essa classificação ela, no gráfico é dessa forma, tá? Selecionando por aqui. Mas eu tenho, por exemplo, quando for um visual tabela, aqui eu não vou ter nenhuma tabela, mas na próxima eu mostro, tá? Aqui mesmo a gente consegue mostrar um pouquinho. Tá? Então eu vou classificar, eu vou mostrar como uma tabela. Olha, já ampliei automático. E se fosse um gráfico de tabela, é só clicar na coluna, que eu vejo que tem uma setinha para baixo, ordem decrescente, né? Ou para cima, ordem crescente. Okay? Então ele vai indicar numa tabela qual a classificação que eu preciso. Agora a forma de navegação dos gráficos, tá? Então a gente tem 3 formas de navegar aí para os dados analíticos dos gráficos, ok? Então, pelo lado esquerdo, eu consigo acessar diretamente o ícone, tá? Da navegação da página. Aqui no menu ele tem a expansão dos ícones, para explicar o que significa. Mas se deixar o mouse, ele também explica ali o que é esse indicador, tá? Esse relatório. A outra forma de navegar para o visual é clicando aqui no botão de mais da lupa. Tá? No botãozinho de mais eu consigo navegar para a página analítica do seu relacionado gráfico. Então aqui, por exemplo, eu estou no tempo do sistema por grupo, ele vai acessar esse indicador de tempo, que é esse menu aqui, e aqui também vai facilitar o acesso também. Então eu venho para os dados analíticos do gráfico, tá? Que eu já vou explicar na sequência aí. Voltando aqui para o painel B, outra forma de analisar a informação como eu expliquei aqui no início. Ele tinha aqui, ó, dica: clique com o botão direito do mouse na coluna em controle de tempos para navegar o detalhe do valor desejado. Então o controle de tempos é o seguinte: quando eu clico, que eu passo com o mouse aqui na barra, ele vai me dizer assim, ó, clique com o botão direito do mouse para executar uma consulta de YouTube. Ou seja, é um detalhamento do gráfico. Então eu clico com o botão direito,
Essas opções aqui um detalhe importante, só essas opções aqui em cima que eu expliquei no início também é possível fazer com o botão direito do mouse, tá? Se tiver mais facilidade aí para entender, então é com o botão direito. E aí escolhi Drill Through, né, que eu estava explicando, e eu vou acessar aqui o menu controle de tempos. Poderia ter mais opção, dependendo do gráfico, pode ser 1 ou 2 ou 3 navegações, tá? Mas aqui no caso é só específica para controle de tempo. E veja que interessante, eu vou navegar para essa página analítica daí filtrado pela coluna que eu selecionar. Então eu quero analisar essa empresa 4021 aqui, o grupo 4021. Clico com o botão direito, controle de tempos. Ele vai navegar para mim para a página analítica filtrado apenas o grupo 4021. Tá? Então aqui no final ele vai dizer, ó, grupo controle de tempo, grupo 4021. Então ele vai expandir para mim o grupo 4021 e todas as empresas aí, né, da razão social do grupo 4021. Com isso eu consigo fazer uma análise mais direcionada, tá? Aqui em cima ele mostra qual que é o filtro aplicado no caso, né? Então eu estou fazendo a seleção do grupo 4021. A empresa não estou fazendo nenhuma empresa, tá? Mas se eu quiser fazer de uma empresa específica, volto aqui para o painel B. E aqui eu navego a informação, vou para o próximo nível, para a empresa. Então agora sim, eu quero avaliar 4021. Por isso que é bom o grupo, né? Porque aqui 4021 tem 3 filiais, 3 unidades. Então o grupo já facilita, eu consigo ver tudo uma vez só. Mas se eu quiser ver uma empresa específica, aí eu navego aqui somente da empresa 4021-1, né? Que é a filial matriz. E aqui ele vai dizer, ó, a empresa 4021 filtrada. Tá? Essa é a forma de navegação aí, detalhada do gráfico, tá? Mas se eu tiver aqui no gráfico analítico e eu quiser ver todas as empresas novamente, é só clicar no filtro aqui e limpar todos os filtros. Agora ele vai mostrar todas as empresas, né? Então vou analisar todas as empresas e as maiores quantidades dessa rotina controle de tempo. Voltando para o painel, clico aqui no painel B, no menu ao lado. Voltamos aqui para os dados sintéticos. Bom, o primeiro gráfico aqui daí então, ele vai mostrar a quantidade de fechamentos por sistema de situação, tá? Aberto, fechado. Aqui você pode filtrar, só aberto e fechado. Esse 294 é a quantidade de empresas e seus status, tá? Então, por exemplo, se eu quiser ver só aberto, olha lá, 293 empresas estão com status aberto. E se eu quiser ver o módulo, o contato vai dar exatamente o mesmo número, né? Então, vou colocar aqui o folha de pagamento 22 aqui em cima. Tá vendo? Então ele seleciona aqui a situação 293. Para você marcar o visual que ele filtrar o outro, aqui a filtragem cruzada, esse botão aqui do drill down aqui não pode estar ativado, tá? Senão ele vai segmentar a informação aqui sobre o fiscal. Aparece, mas ele vai abrir o ano daí, né, que é o próximo nível, ok? Então deixe desativado esse ícone. Para daí sim deixa marcar aqui e aparecer só o 239 aqui do fiscal e manter o gráfico assim, né? Os outros aqui vão ficar com uma transparência, né? Para ver o fechado, só desmarca o aberto. Aqui essa bolinha ele está processando, tá? Então agora todos é só marcar o fechado. Ok? Então aí é o status aí, por sistema e situação, né?
por sistema, daí por situação, desce um nível aqui. Por ano e situação. A situação mantém o aberto e fechado vai mostrar o ano, depois mais um nível mês. Agosto, setembro, outubro, tá? Daí aqui expandir o gráfico, pode ver em tabela, né? Fica melhor, caso eu prefira. Aqui uma tabela, vou mostrar a quantidade aqui, detalhamento de informação. E aqui eu consigo, com o botão direito, navegar daí para o fechamento de módulos, daí eu vou ter uma visão analítica, né, só do mês de setembro e as situações aqui desses fechamentos. Ou navegar na lupa aqui também, ou navegar para a mesma página e sem dados filtrados, como eu já havia explicado, né. O próximo gráfico aqui é fechamento contábil por supervisor. Então aqui eu vou ter um total das situações abertas, só da parte contábil, por supervisor, né? Então aqui eu consigo ver, o supervisor C aqui ele tem 87 empresas abertas, 93%, tem 6,45 e vale 6 empresas fechadas. Aqui também com o botão direito eu consigo navegar para o fechamento no módulo e também para controle de integração contábil, que é um indicador que vai mostrar os módulos, né, que estão integrados. Fiscal para o contábil, RH para o contábil, vai mostrar todas essas integrações. Aqui o percentual e valor, se você mostrar como uma tabela, fica mais fácil de entender, vai ter os valores, né, em quantidade, não em percentual como está mostrando no gráfico, né? No gráfico eu consigo ainda baixar para ano e por mês. Tá, então aqui eu consigo expandir a informação e visualizar aí a situação do gráfico, né? Vamos ver o que o gráfico diz aqui, ó, na ajuda dele, né? Visualiza aqui os fechamentos do módulo contábil, efetuados pelo responsável contábil, ano e mês. Navegue ainda em detalhamento, botão direito mouse para os dados analíticos, né? Fechamento do módulo. Tá? E aqui ele vai dar um percentual de conclusão, né? Então 37 fechado e 294 abertos, né? Que está aqui do lado, que é só o contábil, ok? Então ele dá aqui passar o mouse aqui em cima do gráfico. Então, vou clicar com o botão aqui. Vamos ver, está mostrando. Aqui, 37 fechados e 293 abertos. Tá? Aqui eu posso filtrar daí por tributação da empresa. O próximo aqui é o controle de vencimentos, que também é bem interessante. Aqui ele vai mostrar CND, certidões, certificados digitais e outras por data de vencimento, tipo de certidão. E ainda com o botão direito navegar para os dados analíticos, né? Então, se eu quiser ver aqui as certidões ou os vencimentos aqui no analítico, eu navego para o controle de vencimento para visualizar menor que 30 dias. Aqui eu consigo ver o vencido ou vigente, né? E a quantidade total que eu tenho de controle de vencimento. Eu posso ainda navegar aqui para o próximo nível, né? Ele vai mostrar aqui a parte na qual são as obrigações que tem, né, quantidade de obrigações. Aqui está mostrando sim o vencimento, né? Mas eu posso fazer dessa forma daí, ó. Então clico no botão no segundo aqui, ativo, né? Eu quero ver só os vencidos. Clico em cima do vencido. Daí eu consigo ver, ó, 5 alvarás vencidos, né? E 8 certificados digitais vencidos. Esse controle de vencimento ele puxa do sistema, tá? Os que têm essa opção de puxar esses dados, mas se o sistema não tiver esse controle, é possível puxar de uma planilha aqui com o indicador, tá? Eu digito numa planilha essas informações, uma planilha simples, é mais data de vencimento, o tipo da certidão, a empresa, o CNPJ da empresa, eu já consigo carregar esses gráficos. A planilha já tem prontas caso o sistema não tiver, tá?
Então aqui ele vai dar o total de controles. O próximo aqui é o tempo de sistema por grupo. Então eu consigo ver por grupo e por empresa o tempo de gasto, né, no sistema por empresa, tá? E depois, para navegação para um dado analítico, eu consigo ver isso aqui por departamento e responsável, quanto que foi, e também por dia, né? Então eu consigo saber quanto foi gasto em horas, em quantidade de tempo por empresa, e saber aí as empresas que tomam mais tempo na operação do escritório. Esse controle de tempo seria feito pelo log do sistema, né? Normalmente tem as datas, os horários ali, então é possível puxar pelo log do sistema, tá? Então aqui eu navego daí a informação por grupo, vejo que ele altera o título, né? Por grupo ou por empresa, tá? Então tem esse detalhamento, e eu também com o botão direito aqui eu posso navegar aqui para detalhamento e controle de tempo. Ok? O próximo gráfico, controle de lançamentos contábeis aqui, e quantidade de empresas, né, por supervisor contábil. Então eu vou saber aqui, se for supervisor, a quantidade de lançamentos e a quantidade de empresas que ele controla. Aqui eu tenho um totalizador, né, 294 empresas. Vejo que o valor aqui bate com esse de cima, né, são 294 empresas ativas e 186 mil total de lançamentos, tá? Essa informação aqui, vamos ver, veja aqui a quantidade de lançamentos, né, por responsável contábil e empresa. Então, mais uma vez, se eu quiser segmentar essa informação somente por empresa, expando aqui, ou eu visualizo um único responsável ou supervisor, marcando aqui, e seleciono o próximo, só do supervisor contábil L. No funil aqui eu confirmo, né? Estou visualizando apenas as empresas do supervisor contábil L no período de agosto a 31/10. Okay? Ainda é possível visualizar apenas os lançamentos manuais, né? Voltando aqui no nível. Aqui ele apaga o gráfico, tá? Ele não vai aparecer o filtro porque eu selecionei. Então eu seleciono o gráfico, o analítico, o filtro ele ficou atrás aqui, então ele desaparece. Mas é só clicar para fora aqui do gráfico, ele ativa, ó, aí eu clico aqui no manual dele, tá? Então eu vou conseguir ver os lançamentos manuais e assim ficar apenas o correto quanto cada um faz lançamento manual mesmo, né? Ou importação da barra de tabela. Próximo gráfico eu vou ver também as mesmas situações do primeiro aqui, só que daí da parte fiscal. Aí eu vou ter aqui a quantidade de lançamentos de entrada, a quantidade de lançamentos de saída e empresas. Também sendo possível navegar aqui para o dado analítico, na empresa geral, filtrado, tá? Aqui eu seleciono o tipo da nota que eu quiser ver e a quantidade de empresas e quantidade de lançamentos. Essa informação aqui, daí eu consigo classificar ela, tá? Então eu posso classificar por lançamento de entrada, então escolhe a classificação, e é possível classificar aqui por entrada, saída ou quantidade de empresa, tá? Então aqui agora ele está classificado na ordem decrescente e por quantidade de lançamento de entrada. Mas se eu quiser a quantidade de lançamento de saída, é só selecionar ali, ele vai classificar daí as saídas. Estou processando aqui, tá? Mais um pouquinho. Então agora ficou classificado por saída, tá? Essa informação daí eu consigo segmentar também por empresa, tá? Então, posso expandir aqui para o nível empresa e visualizar as empresas aí por responsável. Depois eu tenho aqui funcionários ativos, diretores e quantidade de empresas, também com as mesmas análises, tá? Quantidade de funcionários, quantidade de diretores e empresas e os seus totalizadores. Também navegando aqui na lupa para o analítico, sem filtro, né? E o detalhamento aqui para funcionários e diretores, eu vou ter uma tabela daí com os valores, tá? O funcionários e diretores, ele é o mesmo daí aqui no caso da movimento A, do painel A, tá? Ele vai navegar para os links do painel A. O gráfico de férias, então, do lado ele vai ter dois gráficos aqui, um do lado do outro.
Esses gráficos aqui servem para demonstrar aí para todas as empresas do escritório o que tem a vencer, né, ou vencidas, tá? Férias vencidas dentro do prazo de concessão. Então aqui do lado ele vai mostrar as duas situações, a vencer ou vencidas, e daí para verificar as duas separadas situações é só utilizar o filtro. O férias vencimento, tá? Que eu já tinha explicado ali como funciona no início. Ele vai filtrar aqui então a parte desse gráfico aqui. Aquele filtro de férias vencimento ele não influencia nesse gráfico aqui, tá? A navegação nesse gráfico ele pode ser feito, daí aqui na ajuda tem, né? Ele pode ser feito por período, como está ali range, né? De datas, mês e responsável RH. Então ele navegando aqui, ó, você consegue ver, ó, até o supervisor, né? Então veja que clicar aqui, ó, do lado no supervisor RH específico, ele vai mostrar a mesma quantidade de 56. Então aqui ele mostra também os 56 e mostra também a quantidade de vencidas já, né? Quantidade em dobro no caso aqui, né? Então já passou o limite da concessão. E aqui do lado, passando com o mouse, ele vai mostrar quais são as empresas. Ó. Tem duas empresas, 56 quantidade de férias, né? Então 31 da empresa 25, 21, 50 e 25 da 25, 21, 1. E são 56 funcionários, né? 56 férias e 56 funcionários, tá? Então ele vai filtrar, então é bacana que aqui você consegue verificar a situação das férias. Voltando aqui, ele vai mostrar de todos os responsáveis, e daí com o botão direito aqui também pode detalhar no controle de férias a informação para ir para o gráfico analítico, né? Ou na lupa, daí ele não, no caso aqui ele vai filtrado o controle de férias só para o responsável que eu cliquei, né? E do lado aqui na lupa, daí ele vai para todos os dados analíticos de todas as férias e responsáveis, né? Então ele tem por mês também, é possível ver, e é possível aí depois aqui na quantidade de férias. Então, por exemplo, aqui eu quero ver só da 46 aqui, ó. Então eu posso navegar para o dado analítico no controle de férias, ou eu posso ver na mesma tela, ativando aqui o drill down. E eu dou um clique aqui no 46. Eu vejo quais são as situações, ó. Então, mês de dezembro e mês de janeiro, quais são as férias em empresa, tá? E aqui também depois é possível navegar para o controle de férias o específico. Aqui embaixo ele vai mostrar daí o detalhamento dessa informação, né? A quantidade total, sempre mantendo, né, o total. Então ele vai mostrar aqui a informação. Desativando. Esse gráfico aqui, mesmo que clicando aqui na coluna, ele não vai interferir nisso do lado, tá? Então, passando para o próximo aqui do lado já, ele vai mostrar a quantidade de férias dentro do prazo e quantidade em dobro, tá? Então ele vai mostrar a informação aqui por supervisor RH e empresa. Tá? Dica, use esse gráfico para filtrar gráfico alado por supervisor RH ou empresa. Tá? Então esse aqui para navegar daí é a mesma forma, tá? Então clicando aqui também no supervisor que você quer, ele vai mostrar aqui embaixo também a quantidade total, ó, duas empresas, 56 dentro do prazo e 438 em dobro, também filtrou aqui do lado, né? Para segmentar essa informação só nas vencidas aqui, então da mesma forma, ativa aqui o drill down, clica aqui no 438, ele vai mostrar quais são as empresas, tá? Se caso apagar aqui embaixo, isso aqui é só clicar fora do gráfico, ele vai ativar, tá? Então veja aqui que está 461 férias em dobro e 56 dentro do prazo, né? Deixando o mouse aqui também, ele vai mostrar essa situação aí, tá? O gráfico aqui, ok? Aqui é a mesma forma também, pode navegar para o dado analítico no controle de férias para verificar daí mais detalhes dessa férias em dobro, tá?
Aqui também é possível navegar também pro mais analítico, verificando quem que é aí o dado analítico no controle de férias, tá? Então ele tem a lupa ou é possível navegar aqui no detalhamento analítico. Depois a gente tem a quantidade de experiência por vencer, tá? Com a mesma sistemática aqui de padrão de datas. E aqui você pode expandir por mês e responsável RH. Tá? E também navegar para o dado analítico aqui no controle de experiência tempo. Okay? Aqui quantidade de temporário por a vencer, então a gente tem o aging list também de funcionários, tem aqui o detalhamento daí das empresas que têm essa situação, e também é possível navegar aqui para o dado analítico, que é o mesmo do controle de experiência, tá? Experiência temporária junto. Aqui na interrogação tem o que eu posso expandir, né, por período, mês e responsável RH. E por fim a gente tem aqui o controle de sindicatos, e daí é a parte do supervisor, aqui tem o supervisor de RH, e eu tenho aqui por empresa e tem o sindicato. Esse do sindicato é legal para saber a quantidade de sindicato por supervisor, e daí navegando para o dado analítico, eu vou saber quais são as datas bases, né, para fazer o controle e fazer a gestão junto do meu cliente lá na empresa. As databases, qual a convenção coletiva e tudo mais, né? Então aqui expandindo os dados, né? Empresa. E o sindicato, tá? Então eu consigo avaliar. E aqui com o botão direito, ou também clica fora aqui para aparecer. Então maisinho aqui, daí ele vai para os dados analíticos, que é o sindicato, tá certo? Agora eu vou passar então de forma analítica os gráficos daí das navegações, tá? O primeiro deles aqui do lado é o controle de vencimentos. Então o controle de vencimentos vai ter o primeiro gráfico aqui, que é da primeira tela. Ele vai ter a quantidade de controle de vencimento, né, por datas. Tem o texto aqui, então é possível navegar entre as visuais, né? E aqui você pode expandir a informação também, ó. Regular, neutro, regular, tá? Então vai ter as informações ali por situação. E aqui eu consigo ver, ó, o vencido menor que 30 dias. Então aqui menor que 30 dias eu já filtro, eu vou ter aqui do lado daí a filtragem cruzada, né? Que eu estava falando. Então a filtragem cruzada ele vai fazer já aqui a apresentação, ó, de todos os controles de vencimento por razão e tipo de certidão. Então se eu segmentar a informação aqui eu vou saber todas as situações aí que estão menor que 30 dias, né? E daí tem a opção também do vencido, né? Então vencido, daí ele vai sair aqui só os vencidos, os 13 aqui daí somados estão aqui do lado. Ele tem aqui o certificado A1 e tal, né? Então ele segmenta aqui por empresa e por tipo de certidão, né? E aqui é por controle de vencimento e expandindo no próximo ele vai sair seja por grupo de data, de situação e nível do gráfico, né? Então ele é por controle de vencimento e o próximo é por situação. Situação é se está irregular, regular, né? Então ele vai ficar vermelhinho aqui, dizendo já, dando uma atenção, né? E fora isso ainda é possível filtrar daí por tipo, né? Então, por exemplo, eu quero saber o vencido, então aqui eu tenho o alvará, né? Certificado digital, o azulzinho vigente e o vermelhinho vencido, né? O alvará. E para fazer o detalhamento tem que fazer da seguinte forma, tá? Aqui no filtro, aqui na limpeza, vou voltar ao normal, né? Aqui então eu quero saber o vencido, só alvará. Clica, aperta Ctrl, aí ele vai mostrar a tabela aqui os vencidos só de alvará, tá bom? Então essa aqui é do controle de vencimento para saber os gráficos e é possível exportar a tabela para o Excel e fazer a tratativa, né? Aqui ele vai ter a quantidade, o total,
696, né? Onde dá todas as informações aí necessárias, né? Tá? E depois eu tenho o outorga aqui também, que a outorga daí é o controle de responsáveis por empresa, tá? Eu tenho aqui os vencimentos e tudo mais. No próximo gráfico aqui agora, o fechamento de módulos. Fechamento de módulos, então, vai mostrar aqui por sistema a quantidade de fechamentos. Claro que aqui ele está fazendo por tipo de data, né? Então ele está pegando tudo e ele vai mostrar aqui as datas fechadas. Depois aqui eu tenho a quantidade de fechados, né? Supervisor contábil, por supervisor, por responsável contábil, responsável fiscal, responsável RH. E também os controles aqui em tabelas, tá? As datas dos últimos fechamentos e os módulos também que estão fechados. Todos os indicadores têm esse título em cima, porque se eu fizer a segmentação lá do primeiro gráfico, navegar para ele vai dizer qual que é o filtro, tá? O próximo gráfico, que também pode ser acessado por aqui, ó, controle de integração contábil, ele vai me dizer, que é esse aqui, qual que são os módulos que já foram integrados, tá? Por supervisor contábil. Então ele vai ter integração por tributação, né? O zeramento de resultado, qual que foi feito, lucro presumido, situação da integração concluída, né? Daí que você vai expandindo as informações, ó, vai vendo quais são as empresas e qual que foi feito, né? Tá? Então esse aqui ele tem um detalhamento bem legal aí da situação ele volta para o fechamento também se precisar, tá? Então nesse aqui, por exemplo, você vai visualizar por responsável, por mês e ano, as duas situações, por responsável mês e ano, e o zeramento também, por responsável mês e ano, tá? Esse aqui é o fechamento por supervisor, que você consegue voltar lá para o fechamento do módulo, só de ser supervisor, né? Vamos pegar o supervisor contábil C aqui, analisar. Então veja que ele vai dizer aqui os módulos, últimas datas dos módulos integrados dessas empresas. Tributação, data de zeramento, qual foi a data do RH, do fiscal, do patrimonial e do contábil também, né? Analisar todas as situações aqui e qual que foi as empresas efetuadas também, né? Funcionamento não concluído, quantidade de empresa, lucro presumido, simples nacional, aqui ele faz por tributação, né? E o próximo gráfico é o controle de férias. O controle de férias ele vai dar aqui basicamente mais a quantidade de férias vencidas, né? As férias não vencidas ainda não é muito análise, então ele traz aqui as não vencidas, mas o interesse é as vencidas e vejo que a cor segue também, né? Então ele vai mostrar aqui a quantidade de empresas, quantidade de férias, quantidade de funcionários de férias, quantidade de férias não vencidas, quantidade de férias no prazo, situação B, e quantidade de férias em dobro, situação B. Aqui é a quantidade de férias vencidas e a quantidade de férias em dobro, né? Então ele tem essa situação A e a quantidade de férias vencidas no total, não vencidas, ok? Então ele vai dar um detalhamento aqui, pode fazer o filtro também das datas, ó. Quero ver só 2020, ele vai dar aqui os anos, né? Dentro do prazo, limite no gosto, quantidade de férias em dobro, ó. Então, dentro de 2020, eu tenho aqui 50 férias, 43 férias em dobro e 9 férias no prazo, tá? E daí depois eu tenho dentro do prazo, que daí é 548 férias. E a linha aqui é a quantidade de funcionários, tá? Depois a quantidade de por supervisor. E a tabela daí demonstrando todo esse gráfico analiticamente, né? O próximo aqui é o controle de experiência, onde eu vou ter os dados analíticos de todos os contratos de experiência a vencer, tá? Por supervisor, e o temporário por supervisor também.
e a quantidade de por ano também, tá? Vencer por ano, mês, então eu consigo segmentar essa informação e conforme eu ir clicando aqui 2021, eu vou filtrando aqui embaixo também a tabela e vou conhecendo as informações melhor e os funcionários, empresa que eu preciso comunicar, né, o vencimento do contrato de experiência, ok? Todos esses filtros aqui é possível fazer de uma única empresa, grupo, né? Então tem todo o menu filtro aqui do lado para poder fazer o controle de uma única empresa, tá? O sindicato também é legal, porque consigo saber daí os sindicatos das databases, né? Então, por exemplo, no sindicato, aqui ele tem a mesma database, eu tenho 37 sindicatos, né? E são a quantidade de funcionários, né? Então, se eu clicar aqui no mês de janeiro, eu tenho 37 sindicatos. Ele vai mostrar aqui embaixo quais são os sindicatos e aqui do lado a quantidade de funcionários que estão nesse sindicato, ok? Descendo mais um nível aqui, ó, ele vai mostrar por responsável também, tá? Responsável do RH. E também já tem essa informação aqui do lado, né? Tá? Então, no mês de janeiro, mês database de janeiro, eu tenho esses responsáveis aqui e os funcionários, né? Aqui do lado. Então, por exemplo, eu quero ver do RH, o 37 aqui database, vou filtrar. Agora ele desmarcou. Ficar apagado os outros campos. Agora marcou só a database janeiro e aqui eu vou ter as empresas que estão com essa database nessa situação, né? Okay? Então, apertando Ctrl aqui, ó, eu vejo daí quais são os funcionários, ou eu posso ver apenas de um supervisor exclusivo. Ele vai incluído ali o mês database janeiro, incluído o supervisor RHF, né? Então aqui ele vai demonstrar as empresas só desse supervisor aí. As empresas e os sindicatos, ok? E aqui do lado a relação dos funcionários que estão nessa situação, que dá os 195 funcionários. E depois, por fim, o tempo, né? O controle de tempo, que também é para utilizar aí para analisar uma empresa é bem interessante. Então, aqui de uma empresa que mais me toma tempo é a 943, tá? No período aqui estou pegando de agosto a outubro, então eu vou selecionar esse grupo. Dos departamentos, eu quero saber só o contábil, então eu clico com Ctrl. Então ele vai filtrar aqui para mim só as 63 horas do contábil, que está por ano, mas eu quero ver por mês e eu quero ver por dia. Então tem essa informação diariamente aqui, ó. Então no dia 1, vou deixar o mouse aqui, me mostra a data, no dia 19 eu tive 11 horas, para maior, né? De novo com o Ctrl em cima, eu vou segmentar essa informação na tabela aqui, sabendo os usuários e tudo mais, né? Então essa controle de tempos é bem bacana para montar uma tabela para a empresa para saber analiticamente, né, os valores por empresa. Tá? Então o treinamento é isso, tá? Qualquer dúvida nos comunique, nos acione para ajudar e auxiliar mais nos indicadores. Obrigado.